Olá, meus queridos amigos que me ouvem e me acompanham neste momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus. Hoje, aqui no tratamento espiritual para a libertação de todos os vícios, eu quero falar com vocês a respeito de como você pode se esforçar, conforme a palavra de Deus, para evitar que o vício não entre na sua vida, ou volte para a sua vida, ou simplesmente ceife a sua vida de vez, porque esse é o fim do vício. Você sabe que o fim do vício geralmente ou é a cadeia física e espiritual, ou a morte física e a morte eterna. Então Deus te chamou aqui para te ajudar. Eu quero compartilhar essa palavra para você compreender. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 8, diz assim: Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançado no fogo eterno. Aqui Jesus está falando desse fogo eterno, se referindo ao lago de fogo, que é o que? As pessoas, quando elas morrerem sem a salvação da alma, elas serão lançadas no inferno. E aí, depois que aconteceu o julgamento final, que é o famoso juízo final, Deus ele vai julgar as pessoas que estavam lá no inferno, e aí elas serão lançadas no lago de fogo. Conclusão: eternamente elas ficarão lá. Então, o que eu quero falar para você que se encontra como uma pessoa viciada? Eu não sei se é o vício da cocaína, da maconha, do cigarro, da bebida alcoólica, da prostituição, o vício de jogos, o vício da glutonaria. Você não tem um apetite ordenado, pelo contrário, você tem um apetite desordenado, eu não sei. Mas Deus quer te libertar. Então, eu vou ser bem simples aqui, resumir para você poder compreender. Jesus ele está falando aqui, pessoal, que não necessariamente a pessoa ela é necessário ela cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, não é isso. Mas é uma simbologia que a pessoa ela precisa entender. Poxa, se eu sou uma pessoa viciada e reconheço na palavra de Deus que é necessário tomar certas atitudes para eliminar esse mal na minha vida e eu obter a salvação da minha alma, e ainda parar de ter esses prejuízos que o vício só me causou, como perda de oportunidades, perda de relacionamentos, né? Perda de dinheiro, você sabe, perda de sono, perda de saúde. Você que é um viciado, você sabe disso. Você está entendendo? Os anos que você perdeu, que se passaram, mas enfim, Deus ele tá te dando mais uma chance, mais uma esperança para você de mudar toda essa situação. Ou seja, além de você perder tudo isso, você ainda perder a salvação da sua alma, se você continuar nessa vida. Ou seja, Jesus está falando, você quer entrar no reino dos céus, você quer ter uma vida de felicidade enquanto você estiver aqui neste mundo, então é necessário você arrancar isso da sua vida. Como eu disse, não é cortar a mão, cortar o pé, mas é você evitar lugares, é você evitar, por exemplo, passar no quarteirão que você sabe que tem uma biqueira ali, que tem um bar ali, que tem uma adega, porque você sabe que se nesse caminho que você tem passado ali, você tem a tendência a usar substância, enfim, resumidamente falando, pecar contra Deus, então por que você vai continuar passando ali? Se você sabe que todas as vezes que você vai passar em frente à biqueira, você vai querer comprar droga. Você sabe que se você passar em frente àquele bar, vai ter amizades ali que você vai ser influenciadas por elas para tomar bebida alcoólica, ou para te levar para uma casa de prostituição, se esse é o seu vício, ou para jogatina, enfim. Você tem que pegar e evitar esses lugares, é isso que o Senhor Jesus está falando. Então, evite lugares, evite conversas. A Bíblia fala para a gente não entrar na roda dos escarnecedores. Então, de repente, ali você está numa rodinha de pessoas que não tem nada a ver com Deus, entendeu? Então, aquela conversa que elas estão tendo ali, por exemplo, vamos supor que o pessoal ali tá falando a respeito de bebida alcoólica. Poxa, eu tomei o uísque não sei o que,
o energético tal. E aí quando você vai ver, você tá ali se influenciando, aí você sai daquele ambiente, quando você for ver, já ficou no seu subconsciente, maquinando na sua mente e já desceu, para o seu coração com uma facilidade maior, por causa daquela conversa ruim que você teve ali com aquelas pessoas. Aí quando você menos esperar, lá está você, lá no bar, lá na adega. Você tá entendendo? Tomando bebida alcoólica, fazendo aquilo que não presta diante de Deus, porque a Bíblia fala que quem destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, Deus destruirá essa pessoa, ele lançará no fogo eterno. Então, pessoal, o que eu quero resumir para cada um de vocês? Eu não quero que esse vídeo aqui fique muito longo. Jesus está falando: evite lugares, evite pessoas, evite conversas, evite redes sociais, dependendo se é uma rede social, por exemplo, que vai te levar a te prostituir, de repente, às vezes até um site pornográfico. Você tem que tomar cuidado com tudo isso. Se você sabe que a tendência é você cair, por exemplo, com a prostituição, então não passe em frente àquele prostíbulo. Se você sabe que a tendência é, a sua fraqueza é você ver pornografia de repente, porque você tem desejo sexual, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo tem domínio próprio. Conclusão: você no tempo do namoro, você vai se guardar. Você não vai viver em pecado com a sua namorada, porque o Espírito de Deus te dará essa graça. Enquanto você for uma pessoa sozinha ou sozinho, é a mesma coisa. O Espírito Santo, ele te sustenta, ele te ajuda até você novamente aí, sei lá, ter um casamento, enfim. A Bíblia é isso que ela te ensina, que se você destruir o teu corpo, seja através da prostituição, seja através de substâncias ilícitas que você ingere no seu nariz, na sua boca, enfim, um narguile, seja lá o que for, você tem que eliminar. Você tem que eliminar, porque se você não eliminar, você não vai ter a sua salvação da alma e ainda por cima você sabe o prejuízo que você tem aqui nesse mundo. Depois, eu não estou falando somente em relação a perdas, como eu disse no início do vídeo, em relação a bens materiais, em relação a relacionamentos, etc. Mas principalmente, sabe por quê? Porque você começa a ter, se você vive nessa vida aí, depressão. Às vezes no momento você vai sentir prazer, mas depois no dia seguinte você vai sentir depressão. Você vai querer se matar, vai vir um monte de pensamento ruim em você, você está entendendo? O porquê que você tem que se preencher da presença de Deus em você. E se preencher da presença de Deus, pessoal, é isso. É você participar aqui do tratamento espiritual para a libertação dos vícios todas as terças-feiras, que eu mandar uma mensagem de fé para você aqui a respeito somente do vício. Eu quero compartilhar com vocês aqui todas as terças-feiras, somente de terça-feira, porque nos outros dias é outro tipo de conteúdo que eu envio para vocês em relação à fé, entende? Então faça isso, porque se você fizer, o Espírito Santo vai te sustentar. Você nunca mais, a partir de hoje, ser uma pessoa viciada. E você que já foi um dia viciado e foi liberto, é seu dever vigiar, porque você sabe que o mal ele trabalha para você voltar para esse tipo de vida. Então, nos outros vídeos também eu vou falar a respeito disso, em como você evitar para não cair, para não voltar dessa vida. Então, continue conosco nesse tratamento espiritual, tá bom? Deus abençoe.